Então, como eu sou juiz forano, né, eu sou de Minas Gerais, eu não tinha ligação assim com o futebol de São Paulo. Meus pais nunca foram muito de gostar de futebol, minha mãe é vascaína, meu pai é botafoguense, mas aqueles que só falam que são. E meu irmão que tinha um interesse um pouco maior, nada de demais também, mas ele gostava do Cruzeiro, acompanhava alguns jogos. E aí quando eu tinha uns 7, 8 anos, que eu fui ver meu primeiro jogo assim, realmente entendendo um pouquinho do que era o futebol, era um Cruzeiro contra Palmeiras. Cruzeiro do meu irmão, né? Então ele me botou pra assistir. E eu lembro que o Palmeiras ganhou o jogo, tinha um jogador que era muito bom, que chamava Valdívia, que ele era cabeludinho, marrentinho, então eu gostei dele, driblava muito. E a camisa verde-limão que o Palmeiras usava na época, um verde-limão bem fluorescente assim, me chamaram muita atenção. E aí eu falei, vou ser Palmeiras. E aí desde então ficou e hoje eu sou apaixonado pelo time. Você tem alguma memória marcante, além dessa que você falou que envolve time? Um momento marcante foi foi na final da Copa do Brasil de 2015, que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o Santos e no segundo jogo ganhou, foi para os pênaltis e o Palmeiras ganhou nos pênaltis com um gol do goleiro. O goleiro foi para a última cobrança, ele bateu e fez. Tem até uma narração do Kleber Machado, que é: se o Prazo fizer, o Palmeiras é campeão, se o Prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Aquilo me marcou até na parte jornalística também, né? Se o Prazo fizer, o Palmeiras é campeão, se o Prazo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol de goleiro! Gol de Fernando Praz! Gol do Palmeiras! Achei muito legal, então essa é a primeira lembrança boa, assim. E aí, de 2015 pra cá, o Palmeiras, né, ganhou muita coisa. 2016 teve o Brasileirão, 2018 outro Brasileirão, aí 2020, que foi quando o Abel Ferreira, que é o treinador atual, chegou no Palmeiras e aí desandou a ganhar título, né. Em 2020 já tinha ganhado um Paulistão com o Luxemburgo, aí o Abel chegou e ganhou tudo. Ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Copas do Brasil, 2 Paulistão, Recopas, tudo, Supercopa, então. E aí acho que o momento mais marcante assim foi no Palmeiras e Santos, que foi na final da Libertadores de 2020, que o jogo foi no Rio de Janeiro, no Maracanã, e eu fui lá. Eu não consegui entrar no jogo porque estava sendo pandemia, né? Não tinha público, só tinha jornalista presente. Mas eu fui no Rio e vi os jogadores saindo do hotel, né? Não consegui tirar foto assim por causa da restrição, por causa da pandemia. Mas vi os jogadores, eles entrando, dando tchauzinho, vi o clima que tava, né? Porque aqui, como eu sou mineiro, não tem muito esse clima de futebol paulista. Palmeiras é o 4º ou 5º time com maior torcida do Brasil, mas aqui em Minas quase não tem. E aí lá no Rio foi muito torcedor, então em volta do hotel todo mundo cheio. Então foi um momento também marcante ver os torcedores ali e ver essa final, né? Eu vi num restaurante assim lotado de palmeirense. O gol foi no último segundo da partida. O Breno Lopes fez um gol. O Breno Lopes, que é um jogador assim comum, que ninguém esperava, ele entrou no segundo tempo. Eu mesmo critiquei o treinador quando ele entrou, mas ele fez o gol e aí, né, o Palmeiras foi campeão na Libertadores de 2020. E a gente viu que você tem a página e tal, e é mega relevante, tem um seguidor. Como que é, tipo, você fazer os posts e ter tanta relevância, né? Tem muito seguidor. Isso. Então, eu entrei na faculdade em 2020, né? E aí tive uma semana de aula e começou a pandemia. Então não tive aula praticamente. Tive literalmente uma semana, que é a apresentação dos professores, não tive nenhuma matéria. E aí começou a pandemia, isso foi em fevereiro de 2020. Aí chegou agosto de 2020, assim, nem aula online eu tava tendo, não tinha nada. Eu falei, vou procurar fazer alguma coisa que eu goste. E aí eu falei, eu gosto de escrever, de rede social, de falar, e gosto muito do Palmeiras. E aí eu procurei, lembro até o dia, eu tava na casa de um amigo meu jogando futevôlei, acabou o futevôlei, eu deitei assim, tinha nada pra fazer, falei, vou procurar. E aí eu fui procurando no Instagram páginas do Palmeiras, e eu achei essa, que na época, se eu não me engano, tava com 30 mil seguidores, mas estava desativada. Desativada assim, tinha post de 2 em 2 semanas só. O dono, ele fazia parte de outros sites, então não dava muita atenção. E aí eu mandei mensagem falando que eu fazia jornalismo na FJF, que eu estava começando, que eu era palmeirense, que eu queria entrar em alguma página. E aí rapidamente ele me aceitou e eu comecei a postar em agosto de 2020. Estou até hoje e hoje a página tem 403 mil seguidores. É a maior do Palmeiras no Instagram. É a maior do Palmeiras no Instagram e a gente tem contato com jogadores, converso com todos lá. Até o Gabriel Jesus, que é da seleção, ele era do Palmeiras. Então eu mantenho contato com ele, com o Dudu,
com o Rony, com todos os jogadores do Palmeiras, assim, a gente consegue contato. Os antigos também, o Marcão, goleiro que jogou até a Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo de 2002, é campeão, a gente mantém contato. Então é bem legal, assim, que a gente é a voz, né, do torcedor. Muito torcedor manda também, cobrando a gente. Vocês não vão falar disso não. Tá passando pano, tá criticando demais. Então é bem legal, assim, tem um engajamento muito bom. Então, e é relevante também até para os jogadores acompanhar aqui que estão sendo falados deles. Acho que como a página é grande, a gente consegue abarcar todo mundo. Os torcedores, os dirigentes também seguem alguns. Então, assim, é um contato muito próximo que a gente tem mesmo, que acho que nem se eu morasse em São Paulo eu teria. Mas pela internet, pelas redes sociais, a gente consegue. E é o maior campeão nacional, né? É o maior, ninguém chega perto. Maior campeão brasileiro da Libertadores, junto com São Paulo, com o Santos. Maior campeão brasileiro, tem muitos títulos da Copa do Brasil. É o maior do Brasil, na minha opinião.